pessoal! Como que vocês estão? Estão todos bem? Todos animadíssimos, Caramba! tenho certeza. A sala já tá cheia, viu, Bruno? Estão todos me escutando bem? Assim. Sim. Perfeito. Pessoal, antes da gente iniciar, eu vou trazer aquela leve instrução sobre o nosso sorteio, tá? Mas eu quero agradecer a participação de todos. Para quem já tem o costume de participar do nosso Masterclass, já sabe um pouquinho como que funciona a dinâmica, né? Mas para quem é a primeira vez, eu vou estar explicando. Aqui o Masterclass, o intuito é trazer conhecimento para vocês, tá? Então, o nosso tema de hoje é declaração de pessoa física. A Rai vai explicar um pouquinho para vocês como que funciona. E a gente também vai ter um sorteio. Linda, mas como que faz para mim participar desse sorteio, tá? É simples, é só você continuar no Masterclass até o final. A gente vai ter 2 sorteios, tá? No Masterclass de hoje. Então, o primeiro vai ser um voucher para você estar fazendo a sua declaração com a gente, gratuita. E a segunda vai ser um kit de teclado e mouse para você estar utilizando no seu dia a dia, tá? Então, o nosso sorteio a gente realiza sempre no final do Masterclass. É importante que vocês participem, tá? Porque se porventura o seu nome for sorteado e você não estiver no Masterclass, a gente vai sortear outro nome, tá? Outro participante. Então, a participação de vocês até o final é de extrema importância. E outra observação também que a gente sempre traz no nosso Masterclass é a divulgação de vocês, tá? Então, quem está aí participando, tira uma fotinha sua participando do Masterclass. Quem está no celular, lá, posta no Instagram, que tá os QR Codes do nosso Instagram e do nosso LinkedIn. Posta você participando, marca lá, hashtag SomosSIC, que a gente vai estar aqui no celular acompanhando quem está marcando a gente. Então, aqui eu vou dar uns 1 minutinho, 2 minutinhos, para que dê tempo de vocês escanear aí o QR Code do Instagram. Vai lá correndo, marca a gente, né? Dá esse apoio, esse engajamento para a gente. E a gente vai aguardar aí 1 minutinho. Em questão das dúvidas, tá, pessoal? A gente sempre mantém aí para o final do Masterclass. Então, vai anotando as dúvidas de vocês, os pontos que vocês querem trazer, porque no final a gente vai ter essa abertura para ter esse bate-papo aí, tá bom? Vamos aguardar 1 minutinho. O time da Sigma vai participar também? Não, Léo, não participa. Esse sorteio é exclusivo para os nossos clientes, hein? Só para eles. Ah, pessoal, e só para mostrar para vocês, porque eu tenho o costume de mostrar, tá? Esse daqui é o kit, não sei se dá para ver, tá vendo? Mas é um tecladinho, um mouse, é confortável, testei, gente, é muito bom. Eu acho que vocês vão gostar. Então é isso, eu acho que já deu tempo de todo mundo escanear aí o Instagram, nosso LinkedIn. Vou estar passando a fala para a Rai e eu espero que vocês gostem bastante desse Masterclass, tá? Rai, pode falar, estou passando para você. Olá, pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Sejam muito Bom dia. Masterclass Domando Leão. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Raiane Bobas, sou graduada em Ciências Contábeis, tenho quase 15 anos de experiência no mercado contábil, tenho MBA em Controladoria e Finanças e, antes de qualquer título, eu sou uma mãe bem rico. Sobre o nosso encontro de hoje, eu tenho o compromisso aqui de levar para vocês clareza e tranquilidade. Quando a gente fala de imposto de renda, muita gente ainda sente medo, aquela insegurança e fica até postergando, jogando mais para o final do dia, evita olhar para isso, né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero mostrar para você que é possível sair dessa insegurança e assumir o controle. Então, peço para vocês, já pega algo aí para anotar, mais para o final a gente vai ter uma prática. Quero que vocês também deixem as perguntinhas para o final do Masterclass, que aí eu sigo aqui a linha de raciocínio e no final a gente responde vocês. Eu quero que vocês fiquem também à vontade no chat, tá? Podem mandar dúvidas, vão interagindo aí, para eu não me sentir sozinha de cá, tá bom? Então, antes de começar, vou passar aqui para vocês o que já está valendo e o que vem por aí em 2027, que
está tendo aí muitas dúvidas com os nossos clientes. Então, vamos lá. Declaração, o prazo, 23 de março até o último dia útil de maio, dia 29. Já estamos importando a pré-preenchida, todo ano essa data muda, mas já está disponível. A redução de 5 para 4 lotes de restituição, então, muitos anos a gente segue aí com esses 5 lotes, mas esse ano diminuiu para 4, sendo o primeiro lote liberado aí no dia 29 de maio. É obrigatório acima de 35.584 em rendimentos tributáveis, o Receita Saúde, que é uma novidade também para esse ano. Então, a gente já, ali pela pré-preenchida, já importa todas essas despesas que os profissionais da saúde lançaram no app do Receita Saúde, lá pelo portal da Receita Federal. Novos campos, novidade para esse ano, apostas esportivas, nome social, raça e cor. E um ponto importante, em 2027, o que vem por aí? Isenção total até 5 mil. 16 milhões de brasileiros vão deixar de declarar, com a Lei 15.270, e juntamente com isso, já é um assunto bem falado sobre a tributação de lucros e dividendos, né? Então, vamos preocupar com isso nos próximos masterclass, né, aí do ano que vem, mas é algo que já é lei, já foi aprovado. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês de conclusão sobre o que vem por aí em 2027. Muitas pessoas vão deixar de declarar, mas muita gente também vai começar a pagar devido aí à tributação dos lucros e dividendos. Então, uma fala minha só vai mudar o bolso aí de quem vai sair esse dinheiro, tá? Mas seguindo aqui com a nossa apresentação, quem que precisa declarar, Rayane? Como falei, rendimentos tributáveis acima de 35.584, rendimentos isentos acima de 200 mil, atividade rural, movimentação, receita de 177.920, bens e direitos acima de 800, bolsa de valores, soma de 40 mil, e o ganho de capital, qualquer ganho tributável que ocorreu. O prazo, como já falamos, média aí de 67 dias, a multa para quem deixa de declarar de R$ 165,74, com o máximo, né, do valor da multa, 20% em cima do imposto devido. Trago para vocês o número atual, já declararam média de 23%, 10 milhões de contribuintes, faltam ainda 77% de contribuintes para declarar. Então, estamos só no início, faltam muitas pessoas ainda. O que há de novo em 2026? A declaração pré-preenchida, cada ano que passa, ela vem mais completa. Então, com os dados do E-Social, subsídio da DIRF, operações em bolsas, DARFs e o IR já retido, eles já estão vindo preenchidos. Só quero deixar um ponto importante aqui para vocês, que por mais que nós temos essa pré-preenchida, sempre é válido fazer a conferência com os documentos que vocês recebem, informe de rendimentos, extratos bancários, o informe bancário do banco, com os recibos digitais também, isso facilitou bastante, isso vai diminuir muito a malha fina. Agora, com os 4 lotes, conforme eu informei, e os novos códigos aí das apostas esportivas, eles têm um campo específico para isso. A questão da raça, cor, nome social ainda não é uma questão obrigatória dentro do imposto de renda, só que é bom a gente já ir alimentando para isso ficar bem completo e em algum momento isso passa a ser obrigatório. O que você precisa deduzir? O que você precisa contar que você vai pagar menos imposto mandando aqui para a gente? Questão de saúde, médico, dentista, pensão alimentícia também é valor integral. A educação, nós temos aí um limite por pessoa de 3.561,
Os dependentes também têm a limitação da dedução, e a Previdência Privada PGBL, que também tem esse limite de dedução. Ou a gente pode escolher, né, o desconto simplificado dentro lá do programa do imposto de renda, que você já tem dedução de 20%. Então, resumindo aqui para vocês, ao preencher a declaração do imposto de renda, nós temos duas formas de tributação. Uma é com todas as despesas que a gente alimenta dentro do programa, ou se for mais vantajoso, a gente escolhe aí a opção desse desconto de 20% de deduções. O que vocês precisam separar antes de declarar? A identificação, fazer sempre aquela conferência, a pré-preenchida importa esses dados, mas se em algum momento tiver mudado o endereço, mais alguma outra informação relevante, é importante informar aqui nesse campo de identificação. Os dados bancários, a gente sempre pede para que o contribuinte cadastre o CPF como PIX, porque vocês têm prioridade para receber a restituição. Os rendimentos, informe em rendimento do empregador, ou aquele do Prolabore, informação de bancos e corretoras, se você tem aluguéis, e para os autônomos, o cartão-leão. Bens e dívidas, por mais que a pré-preenchida importa para a gente alguns dados, escrituras, contratos, documentos de veículos, esse ainda não tem importação, mas a gente precisa que vocês nos enviem extratos bancários, contrato de financiamento e empréstimos. Eu gosto muito de falar sobre essa questão do empréstimos e financiamentos, porque se você, por um acaso, tiver ali muitas despesas de redução e seu rendimento for baixo, por exemplo, você pegou um empréstimo, né, durante o ano de 2025, se a gente deixa de declarar isso, essa conta não vai fechar. Então, é muito importante vocês informarem isso para a gente. Então, as deduções, recibos médicos, comprovantes de escola, faculdade, dependentes, pós-graduação, o plano de saúde e a previdência privada PGBL. Vou trazer aqui para vocês alguns erros que levam à malha fina, que são omitir rendimentos, automaticamente cai na malha fina, inflar despesas médicas, né, conforme eu falei. Agora vai ser tudo importado pelo Receita Saúde, isso é bom, né, a gente declarar despesas médicas, só tem que tomar cuidado com essa inflação dentro do programinha. Dependente em duas declarações, né, não pode. Então, se você é casado, tem seus filhos, vocês têm que escolher em qual declaração informar. Esquecer bens e direitos, agora a Receita cruza aí diretamente com os cartórios, então isso já vem importado também. A gente só gosta de pedir escritura, contrato de compra e venda, para deixar bem preenchida a declaração. E ao declarar dependentes, vocês têm que sempre tomar o cuidado e analisar se esse dependente teve rendimentos. É como se a gente fizesse uma declaração em conjunto, que seja com a sua esposa, filhos, mãe como dependente. Então, tudo que você declara do seu dependente, tudo que você receita, despesas, bens, tudo. É uma declaração em conjunto. Sempre pode pensar dessa forma, que aí a gente não deixa nada passar. Uma dica, use a pré-preenchida, é muito bom, ajuda bastante, mas a gente não pode confiar 100%, porque ela ainda vem com alguns erros. Por isso, pedimos sempre a documentação para conferir. E eu trago algo aqui para vocês que é muito importante, que isso agrega muito nos nossos serviços. A Sigma hoje trabalha com um robô, então, ao enviar a declaração de vocês, esse robô fica diariamente consultando na Receita Federal se teve alguma pendência, houve algum problema também na conta da restituição. Então, a gente fica ciente disso todos os dias. Então, é uma segurança que nós temos e também passamos essa segurança para vocês. E isso é muito importante, porque
a Receita tem aqueles 5 anos retroativos para fiscalizar o seu imposto de renda. E esse robô traz essas informações para a gente, e qualquer mudança, qualquer alteração, nós sempre avisamos vocês, clientes. Calendário de restituição, conforme eu mencionei, os 4 lotes. Aqui nós temos as prioridades, então, idosos acima de 80 anos. Então, nós trazemos aqui uma prioridade na sequência para vocês. Idosos acima de 80 anos, depois vem de 60 a 79, PCD ou doenças graves, os professores e a pré-preenchida também informando o PIX para cair a sua restituição. E depois vem os demais contribuintes conforme data de envio. Trago aqui para vocês a tabela progressiva, é ela que a gente se baseia tudo, aí depois de tantos anos, né, mais de uma década, a mesma tabela, tivemos aí 2 mudanças recentes que teve bastante burburinhos, só que vem mais ou menos na mesma pegada. Então, ano que vem, outra mudança, mas vamos deixar para preocupar com isso depois, né? Aqui tem a isenção efetiva de até 2.259, você é isento. Aí trazemos aqui os percentuais da alíquota com a parcela a deduzir. Então, eu vou passar aqui para o próximo slide, que vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor sobre essa tabela. Então, eu queria chamar vocês para calcular junto comigo. Com vocês aprendendo esse cálculo, aqui vai esclarecer muitas coisas para vocês, vai ficar bem mais claro de como a Receita desconta o seu IR. Então, bora lá? O exemplo 1. Temos aqui uma renda de R$4.000 por mês. Então, temos um desconto simplificado, que é aqueles 20% que eu falei lá atrás para vocês, ele já deduz, e aqui temos o valor para usar como base de cálculo, R$3.435,20. Então, trazemos aqui, né, voltamos aqui na tabela, encontramos a alíquota que vai ser calculada no seu imposto de renda, 15%, certo? Pegamos aqui 3.435, aplicamos a alíquota, lembrando que esse valor que eu trouxe aqui para vocês já é com a dedução do INSS. Então, o INSS a gente não vai considerar aqui, tá bom? Então, vamos lá. 3.435, estão calculando aí junto comigo, né? Jogamos a alíquota de 15%. E aí, temos o imposto. Depois disso, nós vamos aplicar a parcela a deduzir, R$ 381,44. Então, Rayane, quanto é o meu imposto que eu vou pagar por mês, recebendo o valor de 4.000, já descontando ali o INSS, R$ 133,84 por mês. Seu IR anual de 1.606. Vou trazer um outro exemplo para vocês. Desconto simplificado, os 20% que a gente tira aqui. Pessoal, só um ponto bastante importante, quando a gente trabalha com a tabela progressiva mensal, ela é um pouco diferente da tabela anual. Por que isso, Rayane? A Receita, durante o ano calendário, que é 2025, ela vem descontando o seu imposto mês a mês, que é o mês que você, de fato, tem que pagar, e no ano seguinte, que é 2026, nós temos o ano exercício, que é o ano que você vai prestar contas com a Receita Federal. Ela vai analisar ali quanto foi que você já pagou e quanto é que você ainda tem que pagar ou pegar parte daquele valor de volta, ou até mesmo tudo. Então, é dessa forma que funciona. Você presta contas com a Receita Federal sempre no ano seguinte. Então, quando a gente calcula, conforme esses exemplos aqui que eu trouxe para vocês, é como se fosse uma estimativa de imposto.
Então, aqui ele está fazendo uma estimativa para descontar mês a mês, para que você não tenha que pagar tudo de uma vez no ano exercício. Então, vamos calcular aqui novamente. Uma pessoa que recebe 8 mil por mês, já tirando o INSS, tiramos aqui a parcela de R$ 564,80. Raiane, mas R$ 564,80 não é 20% de 8 mil. De fato, não é. Só que lembra lá atrás que a gente tem, até aqui mesmo na tabela eu posso mostrar para vocês, o desconto simplificado, ele tem o 20%, né, o desconto, se limitando a R$ 16.574,34 por ano. Então, por isso que aqui, ao calcular, nós temos esse valor de limite fixo dessa dedução. Por isso que não é os 20% em cima dos 8 mil, certo? Então, já pode pegar esse valor limite de 564, diminuir pelos 8 mil, nós temos aqui a base de cálculo, R$ 7.435,20. Vamos voltar aqui para a tabela. Me manda aí no chat qual que é a alíquota que a gente vai usar nesse exemplo de cálculo, por favor. Então, conforme vocês viram aqui, os 27,5%. Vamos calcular, multiplicar pelos 27,5%, e aí nós vamos ter a dedução, R$ 896. Então, vai descontar de você R$ 1.148 de imposto por mês. Muita coisa, né? Então, aqui multiplicando por 12, você vai ter aí seu imposto retido. É como se, vamos pensar assim, que é como se fosse uma poupança lá da Receita Federal, entre aspas, né? Então, vem descontando ali de você, você tem esses 13 mil ali com ela. Mas e aí, eu quero esse meu dinheiro de volta. Então, guardem despesas, recibos, notas, façam um IR estratégico para que esse dinheiro não fique lá para a Receita e você consiga incluir esse valor. Agora é a vez de vocês. Vamos interagir aqui um pouquinho comigo? Vamos calcular o IR mensal de quem ganha R$ 5.500 por mês. Então, uma dica aqui que eu trago para vocês, subtraia o desconto simplificado, que tem aquele limite, aplica a alíquota da faixa, e aí você vai subtrair a parcela a deduzir. Eu vou deixar aqui na tela para vocês a tabela, que aí vocês têm aqui disponível o valor a deduzir. Podem fazer aí, e eu quero que vocês me mandem o resultado aqui no chat. Eu vou fazer a conta de um amigo meu aqui, tá? Estou com medo de fazer, na verdade. Pode falar, Bruna, aí, qual que é os milhões que você vai calcular? Vou calcular de 50. Tem um amigo meu que está preocupado. Mas eu estou com medo de calcular aqui. Vou calcular não. Vou calcular no valor menor. Já deduziram? Fizeram o cálculo? Posso passar? Então, aqui o nosso cálculo, quem ganha 5.500, subtrai o desconto simplificado, 564. Temos aqui a base 4.935, utilizando a faixa de 27,5%, que é a nossa última faixa, diminui com a dedução, e eu trago aqui para vocês o resultado. IR mensal, 461,18, e o anual, 5.534. Bateu aí? Fechou, gente? Manda aí no chat para mim. Como que é interessante, né? Quando a gente fala aí de 4, 5 mil, você trouxe o exemplo aí de 5. Já é um valor considerável, né? 400, 500 reais. Mas quando você sobe lá para 10, isso é quase, né, 5 vezes mais que o desconto é. 27,5% é muita coisa. Impressionante. Impressionante. Então, pessoal, já seguindo aqui para as últimas dicas, o que vocês têm que levar para casa, o prazo, não percam o prazo para não pagarem multa.
Quem envia até o dia 10 de maio, já tirando ali aquelas prioridades, bem provável que você receba no primeiro lote. Use a pré-preenchida, isso é muito bom. Pix, sempre o Pix é o CPF. Confira antes de enviar. Nós sempre, ao preencher a declaração aqui, nós mandamos para os nossos clientes fazer aquela conferência, que é muito importante, não precisar retificar. Separe tudo antes. A gente sempre aconselha que que no próprio ano calendário, durante o ano de 2025, deixe uma pasta no Drive, que seja uma pastinha física em casa para você ir separando e depois não ficar aquela correria para a última hora. E em 2027, isenção de até 5 mil, preparem-se. Aí vai ter uma mudança bem grande aí na Receita Federal, aí nessa arrecadação. Pega essas dicas que eu deixo para vocês. Quem tem doenças graves, a Receita Federal tem uma lei com a lista de doenças graves. Aposentado, pensionista e reforma, então você tem isenção de imposto, vale a pena conferir. Se você tiver alguma dessas doenças graves listadas pela Receita Federal, entre em contato com a sua fonte pagadora ou até mesmo com ajuda jurídica, tá? Eu venho estudado também sobre a questão de doenças graves, tem o autismo, que já havia aí alguns casos que, entrando com o jurídico, o contribuinte conseguiu 100% na dedução de educação, porque considera-se prioridade em caráter terapêutico, né? Não é só uma base ali comum de educação. Então, estamos aí em abril, é o mês de conscientização do autismo, então achei bastante interessante trazer essa informação para vocês. Previdência privada pode deduzir até aqueles 12%, PGBL, vale muito a pena vocês olharem isso. Você pode investir o seu dinheiro nessa previdência privada e no lugar de pagar imposto federal para a Receita, você pode estar alimentando aí, juntando essa previdência privada para o futuro. Então, só tome bastante cuidado ao falar com seu gerente ou aderir a essa previdência, se não é VGBL. VGBL não deduz, apenas PGBL. Despesas médicas podem zerar o seu IR, então vale muito a pena você sempre pedir recibos, notas fiscais. É obrigatório, né, a emissão pelos profissionais da saúde e clínicas, só que sempre é bom dar aquela validada ali, pedir que envie no seu e-mail, WhatsApp, ou até mesmo pegar o papel físico. E um IRPF estratégico com a Sigma, sem preocupações, sem dor de cabeça. A gente fica aqui acompanhando o seu IR durante todo o ano. Clientes da nossa carteira têm aí a questão dos 5 últimos anos, então fiquem despreocupados. Por conta dessa fiscalização, é bastante importante você sempre ficar de olho, tá? E encerrei aqui a minha apresentação. Gostaria muito de agradecer vocês pelo aceitarem o convite, né, e disponibilizarem um tempinho do dia de vocês para estarem aqui comigo. Deixo uma frase: quem não prioriza conhecimento, aceita viver no limite do próprio negócio. Então, clientes da Sigma, nós agradecemos de coração vocês estarem aqui com a gente, isso é muito importante para nós, tá? E todo o conhecimento que a gente tem, né, que a gente alimenta aí com a nossa vida, que seja aqui um imposto de renda, numa roda de conversa, você está ali, ter um assunto para conversar sobre o conhecimento do dia é muito importante. Eu vou abrir aqui o chat, né, a Linda vai me ajudando aqui, e até o próximo nível. Hoje foi a base, muito importante a gente começar por aqui. Pode pedir aí para a Linda, para o pessoal aí da direção, que a gente organize o próximo Masterclass. Eu queria muito fazer na prática com vocês, abrir aqui o programinha do IR e a gente fazer junto um exemplo, é muito importante saberem disso também. E até o próximo nível. Muito obrigada, pessoal.
Ravi, o Sensacional, Rai. pessoal tá aqui. Oi, pode falar, Bruno. Deixa eu falar rapidinho, linda. Eu passo para você aí. A gente vai abrir aqui, começa agora abrindo para perguntas, né? Mas primeiro, parabéns, Rai. Foi sensacional aí o conteúdo da apresentação. Pessoal, a Rai que tem muitos anos aqui com a gente, né? Hoje ela é sócia aqui do escritório, e ela faz comigo, com Bera lá atrás, imposto de renda, não sei desde quando, ou desde sempre, quase desde sempre. Né? E aí ela é a responsável e a gestora do imposto de renda, ela é a que garante todos os impostos de renda dentro do prazo e de forma correta. Então, contem com ela, não só comigo, mas contem muito com ela aí, porque a menina manda demais em imposto de renda, viu? Obrigado, Rai, para trazer o conteúdo aí com muita clareza. E vamos abrir aqui para a pergunta, né? O Alan foi o primeiro, ele estava esperando o obrigado a aparecer para ele levantar a mão. Eu que agradeço, viu? Só um minutinho aí, Alan, só para dar os parabéns para essa moça, que é a nossa idosa da Sigma, tá certo? Adolescente idosa. Não, Bera, eu Parabéns. coloquei aqui, falei, né? Quase 15 anos aí de experiência, entregando minha idade, aí não, né? Começou cedo. Começou Começou cedo demais. Alan, fica à vontade, meu amigo. Ô, Ryan, obrigado, né? Agradecer também as suas explicações. Em relação à previdência privada, queria que você fizesse esse comparativo aí da PGBL com a VGBL, né? Quanto que a VGBL ela é interessante, né? No meu caso, eu acredito que a VGBL é mais interessante, né? Porque eu acredito que não seja interessante para mim fazer a declaração anual da minha previdência, né? Mas a VGBL ela entra para quando a gente for fazer o saque, né? Ou utilizar ela no final, não é isso? Quando a gente for demandar da VGBL, você consegue Isso, fazer Alan. A questão da VGBL, PGBL, eu só trouxe aqui para vocês a questão dentro do imposto de renda. Lá com a gerente do seu banco ou a instituição financeira que você fizer a declaração, pode ser que lá tenha mais benefícios para saque, né? A questão ali dos juros, enfim. Mas para o imposto de renda, a previdência privada VGBL, ela não deduz nada, zero. Então, é só mesmo para a questão, garantindo aí sua futura previdência privada. Agora, para fins de dedução no imposto de renda, é sempre bom você fazer essa análise e aí você consegue deduzir os 12%. Então, é bom você, se você quiser aí, o pessoal pode fazer essa simulação para você, que também não adianta nada você pagar um valor exorbitante ali do PGBL, sendo que você vai deduzir só os 12%. Então, pensando estrategicamente para o seu imposto de renda, só a PGBL deduz. VGBL a gente nem inclui lá no IR. Certo, mas no meu caso, que já pago, né, o imposto da empresa e tudo, faço a declaração pessoa física e tenho a pessoa jurídica, né, eu acredito que essas deduções do PGBL, assim, não tem tanto impacto, né? Tá. A equipe do IR, tem algumas aqui, eu vou pedir até para elas fazerem essa simulação direto no seu IR, Alan, que aí você tem eu não sei exatamente como ficou lá, mas elas vão revisar com você, que aí elas fazem essa simulação com o PGBL, qual o valor mais ou menos ali a gente incluindo de PGBL, reduziria no seu imposto para você pensar, trocar uma ideia com a sua gerente também, para ver se compensa. Pode ser? Tá certo, a gente trata isso. Obrigado, né? Tem mais Deixa eu alguma fazer uma dúvida, Alan? Não, mas por hora é isso aí mesmo. Beleza. Obrigado. Gostaria de fazer um adendo aí, na minha visão, Alan, e demais também, né? Cada um depende do caso, porque são sistemáticas diferentes. O PGBL, ele é considerado uma despesa, ele é dedutível, né? Então, por isso que ele deduz ali e reduz o seu imposto. Se você tem imposto devido ou a pagar, ou que você já pagou, isso faz diferença. Então, se você tem o PGBL, lança lá. Se você não tem nada de imposto, isso não
diferença, neste caso. Quando você vai fazer pegar o dinheiro de volta, mesmo que seja recorrente, picado, né, como um salário, aposentadoria, ou um saque de grande valor, independente da forma, quando você saca esse PGBL, ele vem como rendimento, e ele vem com uma retenção de 15%, e você tem que lançar como receita, como rendimento. Aí soma no seu imposto de renda, e aí você vai pagar. Teoricamente, você deduz agora, e aí depois, dependendo se você tiver muita renda, ele vai somar e ele pode ficar ruim. Então, tem que ser planejado, tá? Para que você consiga ter o benefício agora, e lá no final, você também não ter que devolver esse imposto teoricamente. Então, planejado, você consegue ter muito benefício com isso. O VGBL, ele é só acúmulo de dinheiro, que tem o seu rendimento. Então, ele é um patrimônio seu apenas. Não é dedução, não é rendimento que você possa jogar aqui, ou que você precisa jogar no seu imposto de renda. A diferença básica é essa, tá? Tem outras diferenças? Tem. Aí, de fato, como a Rai falou, lá no banco, você vai ter que ver lá a diferença entre rendimentos e os percentuais de imposto. Exato. Quando você faz Só complementando assim, a ideia é que o PGBL ele tem essa vantagem momentânea, né, atual, que eu utilizo ele como dedução das minhas declarações, mas depois, quando eu for sacar, aí eu pago em cima de rendimento, né? A VGBL, quando eu for utilizar ela, né, vamos dizer, na minha aposentadoria, aí eu não teria, então, esse reconhecimento desse salário, vamos dizer, ou desse saque integral como rendimento, né? Eu poderia pegá-lo sem acessar esse dinheiro, ter esse dinheiro sem pagar imposto, no caso. Exatamente. É como se fosse uma poupança, aplicação comum. Aí, mas o que acontece é que muitas vezes, e aí por isso que depende do caso, tem que ser planejado. Você reduz o imposto agora, e quando você for aposentar de fato, você para de trabalhar. Aí você deixa de ter aquela renda, pelo menos daquela forma. Então, quando você for sacar, você tem que sacar estrategicamente também, para que você não tenha que pagar muito imposto nesse saque. Mas consegue ter um benefício lá, desde que seja muito bem planejado, senão não vai adiantar. Hoje, pelas empresas, né, minha declaração eu faço de pessoa física, obviamente, mas pelas empresas acaba que eu não tenho nada a pagar, né? Então, eu acho que a Previdência no modelo VGBL, pelo menos aparentemente, inicialmente, é a melhor pedida para mim, né, no caso. Né? Esse é o ponto, exatamente. Se você não consegue aproveitar agora no seu imposto de renda, não reduz, né, ou não faz diferença, não vale a pena, porque vai ficar pior depois. Mas depois a gente aproxima mais, Rayane, eu vejo, acho que é a Jess, tá? E a gente tira essa dúvida pontual aí. Obrigado. Sim, perfeito. E também pensando para 2027, Alan, tem a questão aí da tributação de lucros e dividendos, então por mais que hoje está nesse cenário, é bom fazer essa simulação e se preparar, tá bom? Tá. Pode contar com a gente. Tá bom, obrigado. Gardênia, fique à vontade, tudo bem? Bom dia, tudo bem, você? Eu queria tirar uma dúvida a respeito, quando eu faço um pagamento através do cartão de crédito. Quando eu faço esse pagamento no cartão de crédito, a pessoa que recebe, automaticamente, esse valor que ela recebeu, a Receita já tem... A Receita já fica sabendo. Isso já entra no imposto de renda dela? Ah, sim, ótima pergunta, Gardênia. É até um ponto Deixa eu te explicar o importante contexto. Fica à vontade. Eu faço Pilates e quem faz a minha professora ela é uma fisioterapeuta, né? Então ela poderia me dar essa nota fiscal ou recibo. E eu pago através de cartão de crédito. Só que por ela me dar um descontinho, ela não me fornece essa nota fiscal. Entendeu? Mas se ela não me fornecer essa nota fiscal, não daria um problema mais para ela do que para mim, porque ela não tem que ter uma contrapartida, está entrando dinheiro, no nome da Gardênia lá para ela.
Eu não teria que declarar isso também no meu imposto de renda? Sim, é uma prática bem comum dos profissionais da saúde dar esse desconto para não fornecer a nota fiscal. Hoje é tudo pelo Receita Saúde, então não tem mais aquele recibo comum que antes os profissionais médicos, fisioterapeutas davam. Então, se ela não lançou o seu recibo lá pelo aplicativo que ela usa, ou sistema da Receita Federal, você não vai ter como deduzir essa despesa. Então, ela provavelmente te deu um desconto, ela não lançou lá no Receita Saúde. E Mesmo temos ela não também, lançar, mesmo eu pagando no cartão de crédito? assim, aí agora vamos ver o lado dela. Nós Aham. temos aí a e-financeira, que os bancos prestam contas com a Receita Federal. A Receita Federal, ela sabe toda a sua movimentação. Ah, Raine, mas então por que a gente declara o imposto de renda no ano seguinte? Uma mera formalidade para prestar conta. A Receita sabe tudo o que ela está fazendo, a sua fisioterapeuta. Então, digamos que isso pode ser um problema para ela. Ela tem que emitir nota fiscal, está entrando ali na conta dela o seu dinheiro, ela tem que emitir essa nota fiscal. Independente se você paga por cartão de crédito, Pix, um cheque, que seja, tá? O que é importante também, seguindo essa linha de raciocínio, Gardênia, quando a gente vai declarar o seu imposto de renda para a Receita Federal, nós não anexamos documentos, nós apenas preenchemos as informações. Sua declaração fica no radar da Receita por 5 anos. Se ela desconfia de alguma despesa, essa despesa de fisioterapeuta com esse profissional, ela pode pedir para que daqui 2 anos você presta contas apresentando a documentação. Então, esse canhotinho ou a sua fatura de cartão de crédito, ela tem que estar disponível para a gente anexar essa documentação para a Receita Federal. Você tem um recibo de fisioterapeuta, mas por onde você pagou? E um outro ponto importante que a gente não aconselha pagamentos em dinheiro. A Receita quer saber de onde saiu esse dinheiro e como você fez, né, esse pagamento, se foi por cheque, um Pix, transferência, não importa. Então, assim, se você não precisa desse recibo para a sua declaração, a Receita Federal não vai, assim, te jogar na malha fina por essa questão. Ainda não, né? Daqui a uns tempos aí você pode ter certeza aí que ela só está fechando esse cerco para cada vez mais cruzar esses dados. Mas isso pode ser um problema, sim, lá para o lado dela. Eu fui clara, Gardênia? Eu só fiquei na dúvida numa questão. Então, mesmo ela não me dando recibo da nota fiscal, eu posso, com o meu comprovante do cartão de crédito, fazer esse lançamento na minha declaração? Não. Não posso, né? Não. Só que Ela isso daí vai dar problema para ela, porque ela não emitiu a nota fiscal. Sim, se fosse antes, eu falaria para você, não pede para ela o recibo assinado, carimbado, datado, tudo certo. Guarde esse comprovante do cartão de crédito que a gente vai lançar na sua declaração. Só que, como você fez esse acordo com ela e tem somente o comprovante de pagamento do cartão de crédito, ela não lançou lá no Receita Saúde, só essa comprovação sua de pagamento de cartão de crédito, ela não é válida, a gente não pode lançar. E se por um acaso você não soubesse disso, não fosse um acordo entre você e ela, e você voltasse lá nela hoje para pedir esses recibos. Não, eu tenho muito imposto para pagar, eu preciso desses recibos. Ela não conseguiria te enviar retroativo. Ela iria te enviar, talvez, né, te daria um recibo dessas sessões, mas você só poderia declarar no IR do próximo ano. Agora é tudo bem controlado. É porque agora eu já paguei esse ano novamente, né? Uhum. Eu sempre pago o semestre. Aí ela me falou que ela pode me fornecer a nota fiscal, mas ela vai me cobrar o valor normal da parcela, da Isso. mensalidade. Eu acho que é mais viável eu não ter esse desconto do que
eu não colocar essa despesa dentro da minha declaração. Aí é tudo uma estratégia. Você tem Eu tenho que analisar, né? isso, fazer simulações. Uhum. Ok. Pode falar, Beleza. Léo. Mais alguma dúvida, Gardênia? Não, só isso mesmo. Obrigada. Quero aproveitar, Rai. Primeiro, parabéns aí pela explicação. Agora sim eu posso dizer que eu sou um analista de imposto de renda. Gardênia, quero aproveitar sua fala aí para te dar uma explicação também, um complemento aí do que a Rai falou. Porque quando a gente fala de pessoa física, o médico ele emite o recibo saúde, né? E aí já entrando mais para o meu lado aqui, que aí entra a pessoa jurídica também, a pessoa jurídica ela tem uma declaração também que ela envia, que ela é vinculada diretamente com a declaração de imposto de renda, que se chama DMED. Então, sempre que uma pessoa jurídica presta serviço para uma pessoa física, ela tem que emitir a nota fiscal em primeiro momento, para comprovar o recebimento dela, e posteriormente a isso, ela pega essa nota fiscal e lança nessa DMED, que é a declaração que vai vincular com o seu imposto de renda. Então, suponhamos que você está lá fazendo pilates com uma pessoa jurídica. No momento que você lançar essa despesa no seu imposto de renda, ele vai automaticamente cruzar com a DMED. Se ele não, com a DMED, ou se for pessoa física com recibo saúde, né? Se ele não achar lançamento desse profissional lá nessas declarações, aí ele vai cair em malha. E aí, essa malha, existe duas formas. Ou o prestador vai comprovar que ele realmente não prestou o serviço, ou o tomador do serviço vai comprovar que ele tomou o serviço. E aí, no que a Rai estava falando, é na juntada de documentos aí que vai se dar o processo, que vai ver quem que está legítimo, mas, já deixando o conselho para se tiver alguém da área aqui, a área da saúde tem uma margem baixíssima para não emitir nota fiscal exatamente por isso, tá? Então, só queria complementar aí. Obrigado, Rai. Obrigada, Leonardo. Agora a Jéssica. Oi, Rai, bom dia. Bom dia. Então, você já ouviu falar sobre consórcio entre amigos? Que é quando uma pessoa vai lá, junta um grupo de 12 pessoas e aí ficam depositando na conta. Eu tenho uma amiga que ela faz esse consórcio, porém ela recebe o Pix de todo mundo. Deu dia 10, ela recebe o Pix dessas 12 pessoas na conta dela e ela passa para a pessoa que vai receber aquele mês. Como é que ela vai declarar isso? Tem a questão da financeira, né? Foi até um caos que teve aí ano passado sobre a movimentação de PIX, né? Então, a Receita pausou essa questão por conta de toda a movimentação que foi. Isso é um rendimento tributável, né? Então, ela não vai ter problema se... Ela não vai... Ô, Jéssica, falhou aqui, né? Acho que ela não falou comigo não, né? Ela não vai ter problema se ela não declarar, mas fala para ela fazer um outro formato. Quando for o contemplado aí do consórcio, pede para fazer o depósito diretamente para quem vai receber, não passar pela conta dela, para ela não ter problemas quanto a isso. Ah, sim, porque no caso ela recebe todos os meses. 12 meses no ano, ela recebe um montante, acho que quase 5 mil reais, e passa para a pessoa destinada do consórcio daquele mês. Sim, aconselha ela a fazer o repasse direto para a conta do contemplado. As pessoas, ao invés de passar pela conta dela, ir direto para outra conta. Mas eu vou falar de forma mais rasgada aqui para você entender. A Receita, por enquanto, ela está atrás de peixe grande. Então, ela não precisa se preocupar com isso. Mais uma forma aí de não ter essa movimentação alta na conta dela, e depois ter que prestar conta, né? Porque temos aí a e-financeira, ela faz essa estratégia, tá bom? Tá bem, obrigada. Mais alguma pergunta? Tem alguma coisa no chat, linda? Não. O povo tá tudo tranquilo com imposto de renda. Pode falar, Bruno. Tá com a Sigma, né? Tem que estar tranquilo mesmo. Com certeza. Às vezes até tem dúvida, mas a Sigma cuida lá, ela se vira. Mas vamos lá, eu tenho alguns pontos aqui, e aí eu vou ver o que faz sentido aqui para
para trazer. Foi em formato de pergunta, a Priscila falando aí, ó, dando parabéns para você aí pelo treinamento. E ela tem uma dúvida. Deixa eu falar o dela aqui, ela tem uma dúvida aqui, depois eu falo. Minha dúvida é a seguinte, tenho nota fiscal de dentista, porém não puxou na pré-preenchido. Posso declarar mesmo assim? Posso responder? Pode, posso. Pri, você só confere a nota, vê a data, se de fato foi emitido no ano de 2025, vê tudo certinho. Se não tiver puxado pela pré-preenchida, você pode sim lançar manualmente, mas dá essa conferida na nota fiscal antes de declarar. Eu sempre gosto até mesmo de consultar a atividade econômica que está na nota fiscal, o KNAI, que o prestador de serviço utilizou na emissão dessa nota fiscal. Tem muitos espertinhos aí no mercado utilizando atividades que não têm dedução, não é atividades médicas, e aí passa batido. Então, é bom dar essa conferida na nota fiscal, se depois você quiser me mandar até a foto, eu te ajudo a fazer essa análise, mas a pré-preenchida tem seus erros, né? Por isso que a gente sempre gosta de pedir a documentação, as imagens, para a gente fazer essa conferência, tá bom? Mas pode lançar. Perfeito. E o Avatim, Passeio das Águas. Pode fazer a sua pergunta. Sou eu, a Leia, tá? Só para saber quem é que está aqui no Avatim Passeio das Águas. Uma pergunta ainda no raciocínio da outra moça que fez uma pergunta aí anteriormente sobre o consórcio entre amigos, né? Nesse caso aí, é a amiga que recebe todos os valores, né? E foi aconselhado ela passar para a pessoa que vai receber no mês, para ela não passar esse tanto de dinheiro na conta todos os meses. E no caso do recebedor, do receptor, exemplo, esse mês eu fui a contemplada do consórcio e estou recebendo esses mesmos 5 mil. Como que faz? Declaro, não declaro? Como que funciona nesse caso? Se você quiser declarar, lá no próprio imposto de renda tem a parte de consórcio contemplado, só que como primeiramente, Leia, obrigado pela sua presença e pela sua pergunta, né? Já vou direto para a resposta. Mas, assim, pode sim declarar lá, mas como não é uma coisa legalizada, digamos assim, não é por uma instituição financeira ou de consórcio, eu aconselho a não declarar, não precisa declarar, tá? Perfeito. Mas é bom vocês irem observando essas questões, porque vai chegar um momento que qualquer centavo que entrar na sua conta, a Receita vai pedir prestação de contas com isso. Então, é bom a gente sempre ficar de olho na questão da financeira. A Receita Federal sabe o que passa na conta de vocês, sabe o que vocês compram, sabe o que vocês devem. Ela só pede, acho que para testar, né, a gente? Brincadeira. Mas eu acho que a Receita, ela só ainda não fiscaliza todo mundo por questão de economia mesmo do país. Porque se isso chegar a acontecer, aí aí é outra história, né? Mas pode ficar despreocupado que você não vai ter problema com essa questão, esse exemplo que você deu, não, tá bom? Perfeito, então. Obrigada. Disponha. Muito bom. Obrigado pela pergunta aí. Eu vou, enquanto vocês pensam em mais dúvidas, pessoal, eu vou fazer algumas colocações. Eu coloquei como pergunta, mas na verdade são colocações que eu gostaria de trazer, que eu acho que é interessante e talvez gere até vocês lembrem de alguma outra dúvida ou algum outro caso próprio aí, tá? De algum amigo. Então, vamos lá. O que eu queria trazer aqui? Primeiramente, para que serve o imposto de renda, basicamente? Eu quero trazer dois pontos. Primeiramente, para a gente não ter problema com a própria Receita Federal, né? A gente declarar ali, informar e explicar para a Receita tudo que aconteceu durante o ano, tanto de rendimentos, tributação e despesas. Esse é o primeiro ponto. E é por isso que ela chama, inclusive, de ajuste anual. É uma declaração de ajuste anual. Pega tudo que aconteceu e ajusta. Tá? Então, você paga a diferença ou recebe uma diferença que, né, não deveria ter pago. E um outro motivo, tem outros, tá? Provavelmente, mas os principais que eu quero colocar é esse. É de comprovação de renda. A gente se preocupa já há muitos anos com esse ponto, porque
principalmente quando é empresário, muitas vezes ele não é obrigado a fazer, ou ele não teria problema se ele não fizesse, porque ele às vezes não declara alguma coisa, ou ele está lá como distribuição de lucro, e que é isento, ou era isento até então, né? Agora não é 100% isento, só uma parte. E, então, essa comprovação de renda, o imposto de renda é o principal ponto de comprovação de renda. É o principal documento utilizado para um financiamento bancário, empréstimos e qualquer tipo de crédito. É o imposto de renda. Quando você não tem um imposto de renda, aí já fica muito mais difícil, dificulta a vida em financiamentos e muito, né? Então, esse é um ponto, e a gente sempre informa muito bem informado lá, toma muito cuidado quanto à distribuição de lucro, para conseguir ter uma comprovação de renda formal, para que você passe o ano com esse comprovante, que se você precisar durante o ano, você tem ele. Tá? Então, esse é um ponto. Aí eu vou trazer um outro, e depois eu abro aqui para a Gardênia, que levantou a mão. E aí, eu quero trazer o principal ponto que gera problema e como não errar no imposto de renda. O principal ponto que eu entendo é, basicamente, a omissão de informações, tá? Porque o que, basicamente, a gente não quer ter problema com a receita, mas a gente também não quer pagar muito imposto. A gente sempre quer pagar o menos possível, né? Então, às vezes, a gente esquece de informar uma renda, uma movimentação, e isso é um dos principais problemas que gera. E uma outra, e para o outro lado, é a despesa. A gente erra na hora de informar uma despesa médica, é uma despesa lá de R$1.000, às vezes a gente erra lá, coloca um zero a mais, vai lá 10 mil, e aí cai na malha, reduz o imposto, porque a despesa está maior, deduz, e aí diminui o imposto, e isso, então, são os dois principais problemas que geram malha fiscal. Ou seja, é muito simples não cair na malha, é tomar cuidado com as informações e informar, não omitir e tal. Eu sei que essa é a parte, é simples, não é fácil, mas é simples a gente não fazer isso, porque, de fato, é a parte que mais dói, né? Se a gente está informando tudo ali, 100%, a gente sempre vai pagar muito imposto, né? Então, são os dois pontos. E aí, depois, se tiver alguma, depois da Gardênia aqui, posso trazer um último ponto que eu anotei aqui. Você quer fazer alguma colocação, Raíssa, sobre os dois pontos que eu falei? Não. É só uma questão do início da fala do Bruno, que essa prestação de contas, né, que a gente vem falando, tem um ponto que eu acho bastante interessante. Alguns contribuintes, eles não são obrigados, nós temos várias formas de obrigatoriedades para declarar. Você precisa se enquadrar em apenas uma para ser obrigado, não precisa ter que preencher todas essas obrigatoriedades. E tem um ponto que, quando o contribuinte ele é isento pelo rendimento tributável, e ele tem retenção, como, por exemplo, um mês que ele teve uma comissão muito alta, teve uma retenção, e ele não entrou ali na obrigatoriedade do valor total, ele pode declarar e restituir aquele valor integral. Então, quando você pegar seus informes de rendimentos, quiser mandar para a gente dar uma analisada e te explicar melhor, só que vale a pena conferir, mesmo você não estando obrigado pela essa parte tributável, às vezes você tem ali um valor, nem que seja pequeno, que você consegue pegar de volta. Então, isso é muito importante. Alguns clientes aqui, que a gente pegou essa análise para fazer, essa auditoria, nós fomos olhar os últimos 5 anos, que por ele ser isento, ele não teria a multa a pagar, e ele tinha ali mais de 2 mil imposto retido, sem saber, e restituiu tudo de volta. Então, essa análise é muito importante fazer. Pode falar, Gardênia.
Então, eu estou bem preocupada com a minha declaração do imposto de renda desse ano, porque o que acontece? Eu tenho várias situações. Eu sou aposentada, agora eu tenho CNPJ, sou MEI, e o ano passado eu fiquei até abril com carteira assinada. Esses valores que eu estou recebendo de prestação de serviço como MEI, eu tenho que fazer 2 declarações, como que, ou esse valor entra na minha pessoa física? Como funciona isso? A declaração do MEI e da pessoa física, elas são separadas, mas o MEI, ele é uma forma jurídica que é tudo vinculado com o CPF do empresário. Então, ali, quando você vai declarar essa declaração do microempreendedor individual, você tem as distribuições de lucros, 32% comércio e 8% serviço. Então, esse valor que você declara que teve de faturamento durante todo o ano de 2025 do MEI, você joga esses percentuais lá como isento, como distribuição de lucros. Rendimento isento e não tributável, que tem na parte lá do campinho de isento. Então, você vai ter aí, Gardênia, um ano atípico, né? Você tem o seu rendimento tributável de quando você era CLT, você vai ter seu rendimento tributável de aposentadoria e tem essa parte do MEI que é isento. Temos aí outras teorias, mas se eu for aprofundar nessa questão aqui, a gente vai pegar aí a parte que é dos meninos do fiscal, até um tema que a gente pode deixar aqui como sugestão. Só que tudo jogando lá no sistema e aí vai chegar naquele resultado de base de cálculo que foi esse exemplo prático que a gente fez. E quando você tiver mais 65 anos, parte dessa aposentadoria, os 24 mil lá e uns quebradinhos, vai ser isento. Então, esse ano vai ser um pouco diferente, talvez você vai ter que pagar um pouco de imposto, porque vai somar as rendas, ou talvez não. Então, tudo é uma análise. Mas quanto ao MEI, pode ficar mais tranquila que ele é um rendimento isento, tá? Ok, obrigada. E aconselho a abrir a conta jurídica, tá? Para separar as 2 rendas. Eu tenho. Eu já tenho a conta jurídica. Isso é bom. Tem 2 questões aqui. Leia, você está com a mão levantada, você vai querer fazer mais uma pergunta? Você está com a mão levantada e tem a Priscila também que fez uma pergunta. Desculpa, porque eu não tirei aqui, mas eu tenho nenhuma dúvida agora não, tá? Beleza, obrigado. Deixa eu ler aqui a pergunta da Priscila, então, Bruno. Já importei a pré-preenchida 3 vezes, em semanas diferentes, porém os valores estão divergentes do informe de rendimentos. Vou colocar igual o informe. Você acha que corre o risco de cair em malha fina? Então, o que acontece? Lá, quando as empresas, as fontes pagadoras vão declarar, elas vêm retificando essas declarações. Antes era a DIRF, né? Agora mudou e o que pode acontecer? Pode ter havido uma retificação nessa declaração da pessoa jurídica. Então, você tem que considerar o que foi importado pela pré-preenchida. Lá no portal da Receita Federal do ECAC, tem um campo que você olha o seu informe de rendimento. Você pode até observar, quando você fizer essa consulta, que lá vai ter uma data do envio dessa declaração. E você vai comparar essa data com esse informe de rendimento que a empresa te mandou. Você pode ter certeza que o valor lá dentro do portal da Receita Federal é mais recente. Isso é um erro que gera muita malha fina, porque o que acontece? As fontes pagadoras, elas retificam a declaração do CNPJ e nem ao menos avisam os contribuintes. Então, sempre cai aquele tanto de contribuinte na malha fina por uma simples retificação. Então, é importante você considerar sempre a pré-preenchida e até mesmo pedir uma segunda via da fonte pagadora para confrontar esses valores, tá? Perfeito. Eu só quero fazer mais uma colocação, complementando sobre comprovação de renda, que esses dias eu conversei
fiz um treinamento, uma palestra exatamente sobre imposto de renda, mas especificamente sobre financiamento